A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estou aqui nesse dia maravilhoso que fez o Senhor para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. A minha oração é que o Senhor fale com você, ministre ao seu coração também esta palavra, assim como ele ministrou no meu coração, para trazer para essa reflexão, para a escola bíblica. Agradecendo a Deus por essa oportunidade que é nos dada. Sou pastora aqui da Igreja do Evangelho Pleno, em João Pessoa. Eu e meu esposo, o pastor Clodoaldo, estamos alegres com o Senhor por servir a Ele com tudo que temos e somos. Não é? Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso socorro, Ele é aquele que nos aviva, que nos levanta. Então eu quero deixar uma mensagem nesse dia maravilhoso que é desperta o dom de Deus que está em ti. É uma palavra de encorajamento, é uma palavra de avivamento, de ânimo, em tempos que muitos estão esfriando, tempos de dificuldade financeira, tempos de dificuldades espirituais, em que muitos estão voltando atrás, e o Senhor quer que nós prossigamos. Eu quero deixar aqui em 1 Timóteo essa mensagem para nós meditarmos. 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações dia e noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Glória a Deus. Eu estou lendo pela versão do King James, que em algumas versões diz que reinflamas os dons de Deus o dom de Deus que está em ti. E aqui Paulo fala, nessa versão diz que desperta, é a mesma coisa. Porque a palavra reinflamar, ela reacende, é algo que estava se apagando, é algo que estava se apagando, deixando apagar. Então ele envia essa carta para Paulo. Essas duas cartas de Paulo para Timóteo é a despedida dele, é a despedida do seu discípulo, do seu apóstolo para com o seu discípulo amado, em quem ele chama de filho. Se nós vermos em Efésios, ele também chama Timóteo de filho, filho amado, filho querido. Então existia esse amor entre discípulo e apóstolo, e vice-versa. Então aqui era a despedida do seu líder, a despedida de uma grande carreira, a despedida de um pai espiritual. Então ele escreveu essa carta e deixando alguns cuidados para o filho amado. Ele diz, ele começa revelando quem ele é, não é? Um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, mesmo ele estando preso, né? As prisões de Roma eram prisões profundas e não era como essas prisões que existem hoje, né? São prisões profundas. E ali naquele lugar frio, ele tinha coragem ainda de animar as pessoas, de enviar carta para animar aqueles que ficaram. E ele lembra de Timóteo, ele lembra do seu discípulo amado. E escreve essa carta encorajando. Eu quero dizer para você, cuidado, cuide
discipulando-os, cuide daqueles dos seus filhinhos, né? Cuide, ligue para eles, pergunte como estão, né? Paulo teve esse cuidado. Eu creio que Deus colocou no coração dele, olha, tem muitos que estão desanimados, Paulo, mas anima o meu povo, mesmo você estando nessa situação, mesmo você estando nessa situação crítica, ainda precisamos de você. E eu trago essa palavra nesse momento para a tua vida. Acorda, desperta os dons de Deus que está em ti. E Paulo lembra o que aconteceu lá em Atos 16:1, quando o presbitério, né, ungiram Timóteo. Ele foi um dos que ungiu Timóteo, né? E Timóteo recebeu aquela imposição das mãos, recebendo aquela unção. Será que você lembra desse dia? Será que você lembra o que Deus fez na sua vida? Será que você lembra daquele dia que o Senhor te consagrou? Seja a obreiro, seja a diácono, a evangelista, presbítero, missionário, missionária. Será que você lembra que você foi ungido, pastor, pastora? Será que você ainda lembra? Você sabia que essa palavra está indo para você despertar os dons de Deus que está em você? Porque foi recebido e uma vez dada, nunca mais pode ser tirada. A não ser se você quiser largar tudo e voltar para a lama. Mas nesse momento eu quero dizer para você, acorda. Acorda, desperta os dons de Deus que está em ti, que foram dados naquele dia com a imposição das mãos. Será que precisamos esquecer daquele momento? Será que foi só naquele momento e passou? Não. Ele está vivo e o dom está vivo. Aquela unção tem que continuar viva. Porque não foi uma brincadeira naquele dia, não foi um mero entretenimento, não. Foi ali derramamento de poder. E o Senhor diz hoje, ei, traz a memória. Traz à memória tudo que foi feito. Traz à memória pelo que você recebeu. O que Paulo está querendo despertar em Timóteo é que ele recebeu uma unção vinda dos presbíteros, que Deus, usando os presbíteros, o presbitério daquela época, e que Paulo também estava ali para ministrar, derramando unção. E nós recebemos essa unção. E ela não sai, ela não pode ser perdida por causa de tristeza, por causa de qualquer outra coisa. Ela é para sempre. Ela tem que ser avivada. E Paulo está dizendo, desperta Timóteo. Certamente ele sentiu que Timóteo estava enfraquecendo, que Timóteo estava entristecido por ver seu apóstolo, seu líder amado, preso, por saber de tudo isso. Ele disse, olha, existe em você uma fé não fingida. Que coisa linda isso, irmãos. Uma fé não fingida. Sabe o que é fé não fingida? É uma fé que, independente da situação, ela está atuante. É uma fé que, independente do cenário, independente da circunstância, essa fé está atuante. Ele diz, a tua fé que você tem, eu quero que você traga à memória aquela fé, uma fé não fingida que há em você. Porque o apóstolo conhece os seus discípulos, né? E ele dizia isso, como você aprendeu, não é? Desde a sua infância, que essa avó chamada Lloyd dava testemunho de vida para o seu neto, contava as coisas de Deus, né? Como está lá em Juízes 2:10, que as pessoas esqueceram de contar para os seus filhos, deixaram de contar para os seus filhos as maravilhas de Deus, e os filhos estavam apostatando. Mas nessa situação aqui foi diferente. A avó chamada Lloyd, ela educou Timóteo desde a infância, mostrando, falando sobre Deus, falando sobre Jesus, sobre Cristo que morreu na cruz, não é? Por amor da humanidade. E quando a avó parou certamente deixou de existir, aí passou a mãe Eunice. Ele foi criado com essas duas mulheres de Deus. A mãe Eunice, ela agora trabalhando na vida de Timóteo, mostrando quem era Deus na vida de Timóteo. Ele disse, a tua avó e a tua mãe, elas ensinaram para você essa fé. E é uma fé não fingida. Sabe uma fé não fingida, amados? É aquela fé
que de repente quando está tudo bem, ó fé, glória a Deus, e fala em línguas, e fala em mistério, e fala para o outro, tem a fé, mas quando o problema é conosco, aí a gente vai ser experimentado. Que fé é essa que eu prego? Que fé é essa que eu prego se tudo está dando errado e eu não estou tendo sabedoria para viver? Que fé é essa? Cadê aquela fé que eu pregava e a igreja ficava avivada com a minha pregação? Cadê a minha fé? Então aquela fé, existem fé fingidas, mas Paulo está falando para Timóteo que existia nele. Isso é maravilhoso. Uma fé que não era fingida. Olha, Timóteo, independente do que nós estamos passando, Timóteo, aviva essa fé não fingida que você recebeu dessas duas mulheres. Desculpa. Dessas duas mulheres que tanto cuidou de você e ensinou sobre essa fé, que não é uma fé de qualquer coisa, não é uma fé quando só é atuante quando o bolso está cheio de dinheiro, só é atuante quando a saúde está tudo bem. Não, é uma fé independente de. Essa fé, ela é precisa ser evidente na nossa vida. É o que eu quero trazer nesse dia para você. Cadê a fé, pastor? Cadê a fé, presbíteros, diaconisas, diáconos, pastoras? Cadê a fé? Cadê a fé não fingida? Cadê a fé, obreiros do Senhor? Cadê a fé, apóstolos? A fé, aquela fé que Deus quer que tenhamos, essa fé não fingida, aquela fé que Paulo fala para Timóteo. Apesar do desespero que ele estava passando, vendo o seu líder enclausurado e sabia que era a morte dele. Paulo sabia que ia morrer, tanto que ele disse, vem aqui antes do inverno. Vem aqui antes do inverno, porque não vai dar tempo. Ele disse outra coisa, cuidado, porque tiveram muitos que me abandonaram. Olha o versículo 15. Tiveram muitos que me abandonaram. Ele disse no versículo 15, bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais estão Fígelo e Hermógenes. Não é? Eles abandonaram. Paulo disse que muitos abandonaram ele, porque existem pessoas que só estão com o líder quando está tudo bem, mas abandona quando as coisas não estão muito bem. E eu digo a você, Timóteo não abandonou, porque a fé de Timóteo não era fingida. A fé fingida é aquele que te abandona na hora que você mais precisa. Aí vamos ver quem tem fé, se é fingida ou é uma fé verdadeira. Então ele disse, olha quem ficou também. No versículo 16, Onesíforo era membro da igreja em Éfeso também, juntamente com Timóteo. E ele diz assim, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me revigorou e não se envergonhou da minha cadeia. Ou seja, Onesíforo também tinha uma fé não fingida. Ele também tinha a fé. E outra coisa, revigorava. O que é isso? Ele disse, e ele esteve em Roma, me procurou diligentemente e me achou. Ele procurou o seu líder, ele procurou Paulo para revigorar. Existem traduções que dizem que ele fazia Paulo sorrir. Ele fazia seu líder sorrir na hora da dor. Gente, isso é incrível. Onesíforo é um exemplo também de fé não fingida. Sabendo que o seu líder ia morrer ali, não tinha mais saída. Era ali, era o final da carreira de Paulo. É tanto que ele se expressa, vem depressa. Não é? Ele diz que vem depressa, traz, vem, porque já chegou o tempo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Então ele estava chamando com pressa. Vem depressa, traz os pergaminhos, traz a minha capa. E ele lembrava disso. O interessante é que como tanta gente se liga tanto em dinheiro, em coisas de materiais, mas o que Paulo pediu foi só a presença de Timóteo, foi a presença das pessoas que amavam. Há momentos na nossa vida que o dinheiro não serve para nada.
Bens materiais não servem para nada. Isso foi um exemplo. Ele não pediu riqueza, ele pediu a presença dos seus amados filhos espirituais. E apesar de muitos o terem abandonado, ele ficou firme naqueles que quiseram, né? Ele disse que Demas também, no versículo 10 do capítulo 4, ele disse, porque Demas também me desamparou. E amando o mundo presente, partiu pela Tessalônica. Ele falou também que somente Lucas ficou com ele. Ele disse, toma João Marco e traze também. Versículo 11 do capítulo 4. Que despedida, né, irmãos? Que história linda, que legado que esse homem deixou. E versículo 13 ele disse, a capa que deixei em Troade, em Carpo, quando vieres, traze contigo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o caldeireiro, me fez muito mal. O Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Te guarda também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém estava comigo. É Deus. É uma fé não fingida. É essa fé que o Senhor quer para nós. Essa fé que, independente da situação, ainda temos coragem de animar alguém. Essa palavra que eu deixo para a sua vida. Que o Senhor, que essa palavra reavive, desperte e reaviva os dons de Deus que está em ti, que foram derramados sobre aquela noite tão linda de unção. Aquela noite linda de unção, ela precisa continuar. Capítulo 4, versículo 5 diz assim, tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um bom evangelista, faz plena demonstração do teu ministério, porque já estou pronto para ser oferecido em libação, já estou pronto para a minha partida. E você está pronto para partir? E dizer isso que está no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Uma fé não fingida, uma fé que, independente da situação, ela está viva. Então, amados, que Deus abençoe a todos. Eu deixo esse grande abraço da nossa igreja, do nosso pastor Clodoaldo também, que é o meu esposo, que pastoreia comigo aqui em João Pessoa, para os meus líderes espirituais, para a minha querida Edma e o presbítero Flaviano, meus líderes da escola bíblica, que me outorgou essa bênção de ministrar essa palavra para a tua vida. No nome de Jesus, receba a paz do Senhor. E o que eu ministro para a tua vida é um avivamento. Em meio a essas lutas que você está vivendo, seja por meio de doença, situação financeira, eu quero ministrar viva, reinflamas, reacende os dons de Deus que está em ti. Viva essa fé que Paulo disse que Timóteo tinha, uma fé não fingida, ao ponto de levantar-se e ir fazer a obra do Senhor em meio às dificuldades. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Grande abraço a todos os pastores da Igreja do Evangelho Pleno em Alagoas e a todos os pastores que estão ouvindo esta palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Grande abraço a todos e até a próxima.